o caminho da intimidade. Abra lá a sua Bíblia na carta de Tiago, no capítulo 4, no verso 8. Tiago, capítulo 4, verso 8. Deus deseja nos levar para um nível de intimidade mais profundo nestes dias. Então, como eu falei, esta é a terceira mensagem da série de mensagens. Se você não estava aqui na primeira semana ou na segunda semana, após o culto você pode adquirir as mensagens ali atrás com o Felipe, nós temos gravadas lá em CD. Então, se você deseja, você pode procurar o Felipe ali após o culto e você vai conseguir o CD da primeira mensagem e da segunda mensagem. Tiago capítulo 4, verso 8, está escrito assim: pois o exercício... desculpe, estou em outro livro. Tiago 4, 8, está assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. A parte A do versículo: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Eu tenho dito que este convite de Deus para nós é um convite apaixonado. Ele está dizendo: se acheguem, se aproximem de mim, e eu vou me aproximar de você. Então a decisão, ela é nossa, está em nossas mãos. O poder de termos intimidade com Deus, termos intimidade com o Espírito Santo, está à nossa disposição, porque Ele já fez tudo o que era preciso fazer. Isso agora depende de nós. Eu quero, para você entender bem e ficar mais claro, para eu exemplificar aqui o que eu quero dizer agora, eu preciso de 8 voluntários aqui na frente, jovens, rápido, jovens bonitos, belos, formosos. Isso. Os feios não precisam vir, só os jovens bonitos. 8, preciso de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá bom? Tá bom, deu. Isso, vem aqui, todos aqui pertinho. Pode ficar. Eu tinha falado só os bonitos, mas tudo bem, vai. Aqui, chega bem juntinho aqui, bem juntinho aqui. Ouvi uma frase lá: bonitos e jovens. Mas o Vande é jovem, Então aqui, estão aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pessoas. Aqui, dentro desse grupo de pessoas, existem 2 grupos. Existem aqueles que eles se interessam por Deus, eles querem a Deus, eles não rejeitam a Deus, eles dizem sim para Deus, eles se aproximam de Deus, eles querem estar na igreja, eles querem ler a Bíblia, eles querem orar. E existe aqui dentro desse mesmo grupo de pessoas aqueles que não querem saber de Deus, aqueles que fazem como os filhos de Israel. Deus quer se aproximar deles com uma galinha e cobri-los como a galinha cobre os seus pintinhos com as suas asas, mas eles não querem. Não quero saber disso. Eu quero o mundo, eu quero o pecado, eu quero aquilo que o diabo tem para mim, eu quero a vida de pecado, a vida no mundo, eu quero as trevas, eu não quero a luz, eu não quero Jesus, eu quero aquilo que o mundo tem para me oferecer, eu não quero a Deus. E aqui dentro desse grupo de pessoas, tem esses 2 grupos de pessoas. E aí, nós vamos mandar sentar então aqueles que não querem Deus, aqueles que rejeitam a Deus, e vai ficar aqui aqueles que querem a Deus, aqueles que amam a Deus. Então eu quero pedir por gentileza que 3 pessoas que não querem a Deus se sentem. É só um voluntários. Isso não é verdade, isso não é assim. É só para esclarecer. Não, pode sentar, pode ir lá. Não vou precisar mais de vocês. 3. Isso, muito obrigado, tá? Deus abençoe vocês. Pode sentar. 3 só, aí.
Isso, Deus abençoe vocês, obrigado. Aí ficou aqui o grupo daqueles que amam a Deus, que querem a Deus e desejam a Deus. Dentro desse grupo aqui, existem outros dois grupos. Agora existem dois tipos de pessoas diferentes novamente aqui. Aqui existem aqueles que realmente estão interessados em Deus. Eles querem ver a face de Deus, eles querem ver a glória de Deus, eles querem o poder de Deus, eles amam a Deus. Eles amam a presença de Deus. E existem aqueles aqui, agora, nesse meio, tem uns aqui, que eles estão interessados naquilo que Deus pode oferecer a eles. Na prosperidade que Deus pode dar, nas riquezas que Deus pode dar, na bênção que Deus pode dar. Eles estão correndo atrás das mãos de Deus e não da face de Deus. Então, dentro desse grupo de pessoas, tem aqueles que querem a Deus por quem Deus é, e outros querem a Deus porque descobriram que Deus dá lucro, Deus é lucrativo, Deus é um bom negócio. Aqui. Então eu quero pedir, por favor, mais 2 pessoas agora, se sentem, vocês que querem a Deus por causa daquilo que Ele pode dar. Por gentileza, se sentem. Isso. Aí aqui agora ficou só filezinho. Gente que ama a Deus, gente que quer a Deus, gente que adora a Deus, porque eles não estão interessados nas mãos de Deus, eles querem Deus. Mas ainda assim existem outros 2 grupos de pessoas aqui dentro. Existem aqueles agora aqui que amam a Deus, e eles se achegam a Deus, eles querem a Deus, porque eles acreditam naquilo que Ele já fez, naquilo que Deus já fez por eles. A graça. E aqui existem também, dentro desse grupo de pessoas agora, aqueles que querem se achegar a Deus, querem se aproximar de Deus, mas eles confiam na força do braço deles, na lei, na religião. Eles têm um coração sincero, eu quero a Deus, não quero mais nada, eu amo a Deus, eu quero Deus, mas eles não estão confiantes naquilo que Deus, naquilo que Jesus já fez. Eles estão confiantes no braço deles, na força deles, no empenho deles, na justiça deles, no jejum deles, na oração deles. Porque eu oro de madrugada, porque eu jejuo, eu vou me achegar a Deus. E outros dizem assim, não, porque Jesus Cristo morreu por mim, e Ele me amou, por isso eu o amo agora, porque Ele me amou primeiro, eu o amo também. E existem aqueles que, não, isso não é suficiente, eu preciso também dar 7 cabeçadas no pé da cruz, para poder ter alguma coisa de Deus. Eu preciso jejuar para Deus me amar, eu preciso fazer isso e aquilo para Deus me favorecer. 2 grupos de pessoas, por gentileza, 2 pessoas que estão interessadas em buscar a Deus pela força do braço. Pode sentar. E aí ficou 2 camaradas aqui que, esses 2 aqui sim, agora sim é o filezinho. Eles estão interessados em Deus, por causa daquilo que Deus é, e eles sabem que a única maneira deles se aproximarem de Deus, verdadeiramente, é por causa daquilo que Jesus já fez, não por causa daquilo que eles vão fazer. Entenderam? E é sobre esse grupo de pessoas aqui que eu quero falar hoje. Amém? Pode sentar, obrigado. Então, eu e você precisamos descobrir em qual grupo de pessoas nós estamos. Se nós estamos nos achegando a Deus por causa da sua graça, nós confiamos na sua graça, confiamos no seu amor, confiamos na sua bondade, ou se nós temos confiado na nossa própria justiça, nas obras das nossas mãos. Quando eu me aproximo de Deus pelos meus próprios esforços? Quando eu realizo obras para receber o seu amor. Quando eu e você começamos a fazer coisas, começamos a servir, começamos a trabalhar, quando eu e você participamos do Ministério da Música, participamos do grupo de serviço, dizimamos, ofertamos,
porque nós queremos que Deus se importe mais comigo, queremos que Deus nos favoreça mais, porque agora, afinal de contas, eu estou servindo a Deus, eu estou indo na igreja, eu estou arrumando as cadeiras, eu estou limpando o banheiro, eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia. Agora, já que eu estou fazendo tanta coisa, Deus vai ter que me abençoar. E eu vou viver, e agora eu vou ter amizade com Ele, agora eu vou ser cheio do Espírito Santo, porque eu estou fazendo, porque eu estou trabalhando, porque eu estou servindo. E isso é um risco terrível que eu e você todos os dias corremos. O fato de eu e você realizarmos obras não aumenta e nem diminui o amor de Deus por mim e por você, não. Imagine uma taça cheia, completa, transbordando assim, certo? Este é o amor de Deus por mim e por você, uma taça que transborda. Se você trabalha, aquela taça do amor de Deus está transbordando. Se você não trabalha na igreja, aquela taça do amor de Deus está transbordando. Se você tem um departamento na igreja, a taça do amor de Deus está transbordando por você. Se você não trabalha, está transbordando. Se você oferta, se você dizima, a taça do amor de Deus está transbordando por você. Se você não dizima, se você não oferta, a taça do amor de Deus está transbordando por você. Eu e você nunca, por mais que nos esforcemos, nunca vamos conseguir aumentar o amor de Deus por nós e nunca vamos conseguir diminuí-lo. Mais para frente nós vamos ver que nós podemos agradar ou desagradar a Deus, mas aumentar ou diminuir o seu amor é impossível. Não existe nenhum tipo de obra ou sacrifício que eu possa realizar que seja agradável a Deus, se esta obra ou sacrifício não passarem pela peneira da graça de Deus. Eu já explico melhor, eu já falo melhor sobre isso. A minha obra e sacrifício devem ser realizados por causa da graça e não para atrair o favor de Deus, porque o sacrifício perfeito já foi realizado, a obra perfeita já foi realizada. Isso está em Hebreus, um livro antes aí do capítulo do livro de Tiago, Hebreus capítulo 10, verso 12 a verso 14, está escrito assim: mas este, havendo oferecido para sempre, Jesus Cristo, oferecido para daqui a 2 anos, Jesus, ele havendo oferecido para dali a 1000 anos, não, Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Daí por diante, espera que os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés, porque com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Para sempre, foi isso que Jesus fez. Olha só que interessante. No Antigo Testamento, na Velha Aliança, o sacerdote, ele poderia entrar na presença de Deus apenas uma vez por ano. Uma vez por ano, o sacerdote, ele sacrificava no altar de sacrifícios, ele entrava no átrio, sacrificava o animal, depois ele ia lá na bacia, lavava as mãos, ele olhava no rosto dele, depois ele entrava no santo lugar. O tabernáculo era o lugar onde a presença de Deus representava a presença de Deus. E lá no Santo dos Santos, no terceiro lugar, era onde a presença dele vinha, onde ele se manifestava, onde ele falava com o sacerdote. E o sacerdote entrava no Santo dos Santos, e uma nuvem vinha, e uma voz falava com ele, e ali ele tinha intimidade com Deus. Ele poderia fazer isso uma vez por ano, ele podia fazer isso uma vez por ano. E quando ele ofertava, quando ele fazia o sacrifício, ele fazia pelos pecados do povo e pelos pecados dele. O sacerdote fazia isso. Só que na Bíblia isso não está escrito,
Mas na história judaica, você lendo a história do judaísmo, você descobre que eles colocavam uns sinos, bem assim, na barra da estola sacerdotal deles, da roupa deles. E aí eles colocavam uma corda no tornozelo deles. E eles entravam lá no Santo dos Santos. Por quê? Caso esse sacrifício que eles ofereceram ali, antes de entrar lá no Santo dos Santos, não fosse agradável a Deus, Deus não tivesse recebido, quando eles entrassem lá, eles estariam em pecado, porque o sangue daquele animal servia para cobrir os pecados. Era como uma roupa, um menininho sujo de carvão, brincou o dia inteiro com carvão. O pai fez churrasco, esqueceu aberto o negócio lá do carvão, o menino ficou o dia inteiro brincando no carvão. Chegou a hora do culto, não dá tempo de dar banho nesse guri. Faz o seguinte, põe o terno, põe a gravata nele, vai assim mesmo, só lava as mãos, o rosto e vamos embora. Aí o sacerdote chegava assim diante de Deus, todo sujo por dentro, só que colocava uma roupa limpa, uma roupa bonita por fora, para se chegar diante de Deus. E essa roupa espiritual era o sangue do animal sacrificado ali. Se ele chegasse lá e Deus não tivesse recebido o sacrifício dele, ele morreria lá dentro do Santo dos Santos. E aí eles não iam mais escutar o sininho batendo lá dele andando dentro do Santo dos Santos. O que eles fariam? Eles iriam puxar ele, usavam a corda para puxar ele. Por quê? Porque ninguém podia entrar no Santo dos Santos, porque aquele era um lugar santíssimo. Quem entrasse lá morria, por causa da santidade da presença de Deus. Agora olha só que interessante, eu e você podemos entrar na presença de Deus uma vez por ano, amém? Nós podemos entrar na presença de Deus uma vez por ano, amém? Nós podemos entrar na presença de Deus uma vez por mês, amém? Agora vocês vão concordar comigo. Então nós podemos entrar na presença de Deus, claro, uma vez por semana, amém? Então nós podemos entrar na presença de Deus quantas vezes? Nós podemos entrar na presença de Deus uma vez por dia. Nós podemos viver 24 horas por dia, como o sacerdote vivia, aqueles poucos minutos ali, na presença de Deus. E olha outra diferença, o sacerdote, ele ficava ali na presença de Deus com o coração disparado, com medo de morrer. Ai, tomara que ele tenha aceitado o meu sacrifício, tomara que aquela ovelha, tomara que aquele cordeiro tenha sido imaculado, perfeito. Será que aquele cordeiro ele estava perfeito mesmo? Porque nós vimos ali, mas vai que de repente tinha alguma manchinha nele e Deus não aceitou o sacrifício, eu posso morrer a qualquer momento nesse lugar. Agora, eu e você não precisamos ter esse medo. Por quê? Porque Jesus, o Cordeiro de Deus, ele foi o sacrifício por nós, e ele foi um sacrifício perfeito. Nós não precisamos duvidar, será que o sacrifício que foi feito por mim, para eu poder entrar na presença de Deus, era perfeito? Era, porque ele não era um animal, ele foi Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando o sacerdote ele matava o animal, aquele sangue do animal cobria o pecado dele. Agora, Jesus, o Cordeiro de Deus, ele não cobre o pecado, ele tira, ele lava, ele limpa, ele purifica. Quando você entra na presença de Deus agora, você não está sujo de carvão por dentro e com um terno e gravata por fora. Não. Quando você chega na presença de Deus, você está totalmente purificado, lavado, limpo, com vestes brancas, com um coração puro, por causa do sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Isto
fala da graça de Deus. E sabe o que nós costumamos fazer? Nós costumamos deixar de lado esse sacrifício de Jesus. Nós costumamos deixar de lado tudo o que Ele já fez, tudo o que Ele realizou, todo o sofrimento, a morte dEle lá na cruz por nós, o sacrifício dEle. Nós deixamos isso de lado e queremos fazer de novo sacrifício para entrarmos na presença de Deus. Sabe de uma coisa, eu estou precisando de comunhão com Deus, eu estou precisando de comunhão com o Espírito Santo, eu ando muito pecador ultimamente, e eu vou fazer o seguinte, acho que para Deus me perdoar, eu vou dar uma oferta grande na igreja, aí vai que Deus me perdoe, e aí Ele fica bonzinho comigo de novo, ou não, vou fazer o seguinte, eu estou sem dinheiro, já aproveitando que eu estou sem dinheiro, então eu vou fazer um jejum de 3 dias, e aí Deus recebe o meu jejum, pronto, daí eu já entro em comunhão com Deus de novo. Vou fazer o seguinte, eu vou ler a Bíblia, porque daí lendo a Bíblia eu vou agradar a Deus, e aí Deus vai me amar mais, e esse sacrifício de ler a Bíblia vai me dar intimidade com Deus. Não, não é assim. O sacrifício já foi feito, o sacrifício já foi realizado, a conta já foi paga, a dívida já foi quitada. Eu e você podemos ter comunhão com Deus, comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, comunhão com o Espírito Santo, porque o sacrifício já foi realizado. E tudo o que eu faço como pagamento pela culpa é uma afronta ao sacrifício verdadeiro, ao sacrifício de Cristo. Campanhas, jejum, votos, sacrifícios, correntes, penitências para alcançar o favor de Deus ou a presença dEle é uma afronta ao sacrifício de Jesus Cristo. Faz o seguinte, irmão, vem aqui na igreja toda quarta-feira e cada vez que você vier aqui, dê uma cabeçada no pé da cruz e leve uma rosa ungida para sua casa, aí Deus vai te abençoar. Isto é uma mentira das mais brabas que tem dentro da igreja. Por quê? Porque Jesus já sofreu o suficiente, Ele já morreu, Ele já pagou a dívida. Então, eu não preciso fazer nada? Não. Então eu não preciso fazer campanha para ser abençoado? Não, não. Como não? Leia Efésios, capítulo 3. Desculpe, capítulo 1, verso 3. Você vai descobrir que se você já fez campanha na vida, você perdeu bastante tempo. Olha o que está escrito aqui: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais por causa das campanhas. É isso que está escrito? Abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais por causa das penitências. Aleluia! Foi isso? É isso que está escrito aqui? Ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais, porque vocês jejuam. É isso que está escrito? Ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Em Jesus. Então, se algum pastor disser assim para você, viu, faz o seguinte, vem aqui 7 vezes e não sei o que. Pastor, eu posso vir aqui para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para cantar a Deus, para ser abençoado? Não, eu já fui abençoado. Cristo já morreu por mim, Cristo já ressuscitou, e toda sorte de bênçãos espirituais já são minhas, Ele já conquistou para mim. Não, vou fazer o seguinte, a minha esposa está doente, então eu vou fazer uma campanha para que ela seja curada. Não precisava Jesus ter morrido por você então.
Não precisava Jesus ter morrido por mim, então. Por que tanto sofrimento? Por que ir para a cruz? Por quê? Porque eu e você temos o costume, nós vivemos num mundo de troca, venda e compra. Nós vivemos neste mundo. E aí nós queremos nos relacionar com Deus da mesma maneira. Venda e troca. Eu dou, Deus me dá. Eu faço uma campanha, aí Deus me dá. Eu faço um jejum, aí Deus me dá. Eu faço uma oração, aí Deus me dá. E aí onde fica o sacrifício de Cristo? Onde fica o sacrifício do Cordeiro? Eu tenho a impressão que alguns de vocês estão decepcionados comigo hoje. Porque é tão mais fácil fazer uma campanha do que ter fé, e crer e confiar que já está tudo conquistado, já está tudo feito. A presença de Deus já está disponível a todos nós por sua graça. O Espírito Santo já foi derramado, seus pecados já foram perdoados, o sacrifício já foi realizado. Eu e você agora só precisamos usufruir da presença de Deus, do Espírito Santo, da graça de Deus. Hoje nós podemos entrar todos os dias na presença dEle sem medo de morrer, porque o sacrifício de Jesus foi perfeito, perfeito. Nós muitas vezes ficamos presos, acorrentados. É tanta corrente que nós ficamos acorrentados por causa da religiosidade. E temos que fazer, temos que realizar para que Deus nos abençoe. E este pensamento é um pensamento do judaísmo. O judaísmo funciona assim, é a lei. Eu faço e Deus me abençoa. Eu pratico as boas obras, eu pratico a lei e recebo a salvação. Nós oramos aqui por Israel hoje. A grande dificuldade de Israel, o grande problema de Israel é que eles não conseguem crer, confiar que o sacrifício já foi pago, que Jesus já morreu, que Ele é o Messias, que já está tudo consumado, que eles não precisam fazer mais nada para receber a salvação. A dificuldade deles é: eu preciso cumprir a lei para que eu seja salvo. Eu preciso cumprir a lei para agradar a Deus. Essa é a luta deles, essa é a dificuldade deles. E este pensamento judaico, do judaísmo, ele entra com muita facilidade na cabeça do crente também. E o crente, o cristão, ele se relaciona com Deus muitas vezes dessa maneira, na barganha. Ele me dá, eu dou. Se Deus me der, eu dou. Se Deus não der, eu não dou. Deus... Irmão, Deus, você não precisa fazer nada para que Deus te dê alguma coisa. Por quê? Porque o que Jesus fez já foi suficiente. Você está ficando sem chão? Alguns de vocês devem estar pensando assim, mas então, como assim? Então, por que ler a Bíblia? Então, por que orar? Então, por que... Ô, Júnior, você jejua? Jejuo. Ô, Júnior, você lê a Bíblia? Leio. Ô, Júnior, você ora? Oro. Ô, Júnior, você faz campanha? Não. Ô, Júnior, por que você jejua então? Eu jejuo para ficar comigo, sozinho comigo mesmo. E Deus? E eu falo assim: Deus, eu preciso mudar. Eu preciso ser um marido melhor. Eu preciso ser um pai melhor. Eu preciso ser um pastor melhor. Eu preciso ser um amigo melhor. Deus, eu não estou legal. Eu preciso mudar. Eu preciso melhorar. E o jejum é você ficar sozinho com você mesmo e Deus. E você fica ali para ser mudado, transformado. Jejum não é para você receber favor de Deus, não, irmão. Você não consegue comprar Deus com jejum.
Tu não compra Deus com dinheiro. Deus não é fácil de ser comprado, não. Deus não é bobo. O amor de Deus já foi conquistado. E ele foi conquistado por Jesus. Deus, ele tinha uma ira comigo, por mim e por você, por causa do pecado. Deus, ele tinha vontade de matar o pecador. Ele tinha ódio por causa do pecado que estava sobre o pecador. Ele queria matar, a ira dele. E aí, quando Jesus morreu, a ira de Deus foi sobre Jesus Cristo. E aí está escrito que Deus, ele não culpa mais os homens pelos seus pecados. Deus não culpa mais eu e você. Por quê? Porque a culpa já foi lançada sobre Cristo Jesus. Deus, ele não olha mais para mim como um culpado. Ele olhou para Jesus culpado. Cristo levou sobre ele as nossas culpas e as nossas dívidas. Hoje, eu e você somos livres, totalmente livres do pecado. Eu quero que você abra sua Bíblia, lá no livro de Êxodo, no capítulo 2. Vamos ler o verso 11. Sabe qual que é o problema do crente? O crente é assim: eu quero e não posso. Diga isso comigo para você pegar bem. Eu quero e não posso. Deus pode e não quer. Então eu canto, eu louvo, eu danço, para ver se de repente o Deus que pode começa a querer o que eu quero, mas não posso. Deu um nó aí ou vocês pegaram? Nós queremos muitas vezes manipular Deus. Deus é poderoso, Ele pode me dar, eu não posso. Eu queria tanto aquela casa, mas eu não posso. Então o que eu vou fazer? Deus, eu vou louvar, eu vou cantar, eu vou adorar, eu vou agradar, vou deixar Deus bem feliz. Depois deixo Deus bem feliz. Eu evito o pecado, eu deixo de pecar, eu abandono a amante, eu faço um monte de coisa, deixo tudo para trás, eu paro de roubar, eu paro de fazer um monte de sujeira, eu paro de mentir, eu paro de enganar. Aí Deus, agora estou limpo, estou bom. Deus, sou um homem de oração, estou jejuando. Deus, aquela casa agora, o que você acha? Eu não posso, mas Deus pode. Eu quero, mas Deus não quer. E aí eu faço alguma coisa para ver se Ele, que pode, mas não quer, acaba querendo a mesma coisa que eu quero. Êxodo 2:11. Naqueles dias, sendo Moisés já grande, saiu a ter com seus irmãos e atentou para as suas cargas. Ele viu que um egípcio feria a um hebreu dentre seus irmãos. Olhou de uma e de outra banda e, vendo que ninguém ali havia, matou o egípcio e o escondeu na areia. Moisés, desde pequenininho, ele ouviu história de que Deus, o Deus de Israel, iria libertar o povo da escravidão do Egito. E Moisés, ele tinha uma impressão dentro dele de que ele seria o libertador de Israel. Ele iria tirar Israel do tacão de Faraó e tirá-los do Egito. Ele tinha essa impressão. Por quê? Teve a melhor educação, ele foi treinado na guerra, um homem de batalha, sabia planejar uma guerra, perfeito. Foi criado dentro do Egito, mas sendo israelita. E nesse dia, quando a Bíblia fala, ele saiu para ver a carga dos irmãos. Ele começou a observar, a ver, e os irmãos ali carregando aquelas cargas. E de repente um egípcio começou a maltratar um irmão dele, um israelita. O que ele fez? Por causa da impressão que ele tinha, do propósito que ele nasceu para libertar, ele foi lá e realizou o propósito na força do seu braço.
Ele foi e fez na força do seu braço. Isso é o crente que ele sabe o que Deus quer fazer, ele sabe a vontade de Deus, ele sabe que Deus quer tirar o cativo da escravidão, Deus quer livrar o preso, quer libertar o cativo, e Deus quer fazer milagre, mas ele quer fazer isso não na força de Deus, ele acaba fazendo isso como Moisés, na força do seu próprio braço. Ele vai lá e mata o egípcio, na força do seu braço. Agora olha só o que está escrito no capítulo 3, no verso 11, aqui de Êxodo. Olha só um Moisés diferente. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: certamente eu serei contigo. Deus fez o convite lá no monte, através de uma sarça ardente. Deus se manifestou e falou: Moisés, eu estou vendo a aflição do meu povo, eu estou vendo o clamor deles, e Moisés, eu quero libertá-los. Moisés, vá lá e livre o meu povo do Egito. E Moisés disse: Deus, quem sou eu? Eu não confio em mim. Deus, eu não posso nada. Deus disse assim, Deus, entre linhas aqui, Deus falou: olha, realmente, Moisés, você não pode nada, mas eu sou contigo, Moisés. Então o crente, o cristão, que quer realizar a vontade de Deus, que quer realizar o propósito de Deus na força do seu braço, ele acha que consegue. Afinal de contas eu fui criado no Egito, eu posso, eu conheço, eu sei como é que se faz esse negócio. Não, deixa coberto, deixa comigo, eu sei como é que se faz. E ele, quando tenta fazer na força do seu próprio braço, ele faz sozinho, fica com medo e foge depois. Mas quando ele tem um encontro com o Deus vivo, e Deus fala para ele: vai, e você diz: Deus, quem sou eu? Tem misericórdia da minha vida. Deus fala assim: é isso daí. Você não confia mais em você mesmo, Moisés. Você não confia mais na educação do Egito. Você não confia mais nas estratégias de guerra do Egito. Moisés, agora eu sou contigo. O empresário, quando ele pensa assim: não, eu sei. Não, no meu ramo aqui, eu sei. Pode deixar comigo. O negócio vai dar certo aqui. Não, tenho vários cursos. Não, eu tenho mestrado nisso, tal. Não, pode deixar, eu sei. Deus fala: tá bom. Então vai lá, Moisés, mata o egípcio lá. E aí, agora, quando o empresário chega assim e fala: Deus, quem sou eu? Deus, eu não sei. E Deus olha e fala: eu sou contigo. Eu sou contigo. Sabe qual é o pastor que prospera? É o pastor que fala assim: Deus, eu sou um bobo, não sei fazer nada. A igreja cresce. O pastor fala assim: não, eu tenho 10 anos de ministério, tenho 20 anos, 30 anos de ministério, eu sei como é que funciona essas coisas, deixa comigo. Vai ser bem complicada a situação dele, bem complicada. Nós não sabemos nada. Agora, Deus é a força do braço de Moisés. Não foi à toa que Moisés escreveu o Salmo 91. Olha o que Moisés diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Não mais o Egito, não mais a riqueza do Egito, não mais as armas do Egito, não mais a educação do Egito. O meu Deus em quem confio, certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua fidelidade será o teu escudo e broquel. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem a praga que destrói ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isto é graça. Moisés aprendeu a confiar na graça de Deus. Agora abra sua Bíblia em Lucas capítulo 18, Evangelho de Lucas capítulo 18. Vamos ler do verso 9 ao verso 14. Lucas 18, verso 9 ao verso 14.
Está escrito assim: Jesus disse esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Para quem Jesus disse essa parábola? Para alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, posto em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque sou como os demais, não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana, dou os dízimos de tudo o que possuo. O cobrador de impostos, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele outro. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Sabe qual é do ápice da graça? É quando você confia totalmente na força dele, no perdão dele, no poder dele, na graça dele, na glória dele, e você não olha mais para você mesmo. Ninguém disse que esse cobrador de impostos aqui não jejuava também. Ninguém disse que esse cobrador de impostos aqui não orava também. Ninguém disse que esse cobrador de impostos aqui não dava o seu dízimo também. A questão não é essa. A questão é que por mais que ele fizesse isso, ele chegou diante de Deus e disse: Deus, tem misericórdia de mim, eu confio em ti. Tu és a minha justiça. Então, por mais que você jejua, por mais que você ora, por mais que você leia a Bíblia, por mais que você dizime, por mais que você oferte, a sua confiança, a sua esperança não pode ser naquilo que você está fazendo, mas naquilo que Ele é. Deus, tem misericórdia de mim. Você quer conhecer, você quer saber por que homens de Deus são homens de Deus? Você quer saber por que hoje existem pessoas aí cheias do Espírito Santo? Pode ter certeza. Pode ir lá perguntar para ele, que você vai descobrir. Esse homem, ele vive, a maioria das vezes, dizendo: Deus, tem misericórdia da minha vida. Este homem acorda dizendo: Deus, tem misericórdia da minha vida. Ele vai dormir dizendo: Deus, tem misericórdia da minha vida. Por quê? Porque a confiança dele não está nas obras dele. A confiança dele não está na justiça dele. A confiança dele não está naquilo que ele pode fazer. A confiança dele está naquilo que Jesus Cristo já fez. E ele sabe que ele é totalmente dependente da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Porque se Deus não for por ele, já era. Ele está derrotado. Mateus capítulo 15. Tem uma história interessante aqui. Mateus capítulo 15. Do verso 21 ao 28. Partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia daquela região clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus não lhe respondeu palavra, de modo que os seus discípulos, aproximando-se dele, lhe rogaram: despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Respondeu ele: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher chegou e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele respondeu: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Olha só que interessante, o judeu, ele cria muito naquilo que ele fazia. A lei, ele praticava a lei e ele fazia. E sabe o que chamou a atenção de Jesus nessa mulher? Ele olhou para ela, não era israelita, cananeia, gentílica,
fora da nação de Israel, ela não pertencia à nação de Israel, ou seja, ela não praticava as leis, ela não conhecia as leis, ela não vivia no judaísmo, ela não ia na sinagoga, ela não podia entrar na sinagoga, ela não praticava os princípios judaicos. Aí ela chega para Jesus e fala assim: Jesus, eu quero o teu milagre, eu preciso do teu milagre. Jesus, eu preciso de ti, e eu sei que o Senhor pode fazer alguma coisa por mim. Jesus olha para a mulher e diz assim: essa mulher não é israelita, essa mulher, ela não está apoiada na lei, essa mulher não está apoiada nas práticas judaicas. Essa mulher não está buscando o meu favor porque ela jejua. Essa mulher não está buscando agora o meu favor porque ela fez uma campanha. Essa mulher está simplesmente crendo em mim. Mulher, grande é a tua fé. Você está crendo em mim, simplesmente em mim. Você não tem nenhuma prática judaica. Grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Olha outro exemplo disso agora em Lucas, no capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Vamos ler do verso 1 ao verso 10. Tendo Jesus concluído todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. O servo de certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Chegando eles a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Olha só, o que esse centurião fez? Ele amava a nação de Israel, e ele edificou a sinagoga para os judeus, certo? Fez uma obra maravilhosa, não fez? É a mesma coisa que alguém chega aqui na igreja e diz assim: ó, fulano nos ama muito, ele nos ama muito, e além disso, foi ele que construiu isso aqui, foi ele que construiu o templo para nós. Aí continua lá. Então Jesus foi com eles, estando já perto da casa, enviou-lhe o centurião, uns amigos, para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Olha esse homem, ele construiu a sinagoga para os judeus, e Jesus chega perto dele e fala assim: Jesus, eu não sou digno de que entres em minha casa, por isso não me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, ele vai, e a outro vem, ele vem, ao meu servo digo, faz isto, ele o faz. Ouvindo isto, Jesus se maravilhou dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel achei tanta fé. Este homem não era judeu, ele não tinha as práticas judaicas, ele não praticava o judaísmo, ele não praticava as leis, mas foi ele que construiu a sinagoga. E aí ele chega a Jesus: eu não sou digno nem de que entres em minha casa, por mais que eu tenha feito obras, por mais que eu tenha feito projetos, por mais que eu tenha investido na tua obra, no teu reino. Jesus, eu não sou digno. Jesus olhou para ele: uau, grande é a tua fé. Porque esse centurião poderia chegar a Jesus: é o seguinte, eu estou precisando de um milagre. Ele disse: não, entra, Jesus, entra, por favor, entra na minha casa, afinal de contas eu construí a sinagoga para os judeus. Volte e meia, você está lá pregando, Jesus, então entra aqui na minha casa, por favor, se sente aqui. Jesus, é o seguinte, estou precisando de um milagre aí, porque Jesus, eu construí uma sinagoga e eu amo a nação de Israel. Jesus, o Senhor poderia agora me abençoar, me devolver isso que eu fiz? Ele poderia ter feito isso, mas ele não fez. Ele disse: Jesus, eu não sou digno, Jesus, eu não mereço, Jesus, eu não sou judeu, eu não pratico as práticas, as obras judaicas, as leis judaicas. Jesus,
eu estou confiando totalmente em Ti. Jesus disse: grande é a tua fé. Quando você chega diante de Jesus e fala assim: Jesus, é o seguinte, eu jejuo 2 vezes por semana. Jesus, eu oro 2 horas por dia. Jesus, eu leio a Bíblia todo dia, 1 hora por dia. Jesus, eu faço isso e faço aquilo. Mas Deus, eu não sou digno. A minha confiança está em Jesus, a minha confiança está em Ti, naquilo que o Senhor fez. Senhor, tem misericórdia de mim. Isto é o que eu e você devemos fazer. Deus, eu dizimo de tudo, eu oferto, eu sou um ofertante na Tua casa. Mas Deus, eu não sou digno pelas obras que eu faço. Eu me torno digno em Cristo Jesus. Então Cristo Jesus é como se fosse um campo. Aqui você pode jejuar, você pode ofertar, você pode dizimar, você pode orar, você pode ler a Bíblia, você não merece nada. Não serve para nada suas obras. Mas quando eu estou em Cristo Jesus, Deus começa a me abençoar e liberar sobre mim. Eu tenho a sua presença, eu confio na graça de Deus. Eu jejuo, eu oro, eu me importo com os outros, mas a minha confiança não está nisso. A minha confiança está nele, naquilo que Ele fez, naquilo que Ele já realizou. Quando você descobre isso, quando você vive isso, você é liberto. Liberto. Quando Davi foi lutar contra Golias, o que ele disse para Golias? Golias, você vem contra mim com espadas, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. A Bíblia fala que ele passou num riacho e pegou 5 pedras para lutar contra Golias. Número 5 fala da graça de Deus. Davi foi contra Golias na graça de Deus. Davi não foi contra Golias na sua força. Davi não foi contra Golias na sua experiência. Davi foi contra Golias na graça de Deus. Quando você vai contra o inimigo, quando você vai trabalhar, quando você vai lutar, quando você vai buscar por algo, confiando na graça de Deus, você conquista, você tem, já é teu. Nós perdemos muito tempo tentando comprar Deus, ao invés de simplesmente tomarmos posse de tudo aquilo que já é nosso. Meu irmão, não precisa você jejuar para curar alguém. Jesus já curou ele, só põe a mão nele lá e manda aquela enfermidade embora. Você não precisa jejuar para expulsar um demônio. O que expulsa o demônio é a graça de Deus que está sobre a minha vida, é o nome do Senhor Jesus. Aquele demônio vai embora. Não, pastor, vem aqui expulsar esse demônio da minha casa porque eu não jejuei essa semana. O demônio não vai embora por causa do jejum. Se o demônio não vai embora é por causa da falta de fé. Porque isso aqui é para concluir agora, conclusão. O que traz a existência, o que toca na graça, o que chama a graça para a minha vida, o que liga eu à graça é a fé. O que liga a massa do homem com a graça é a fé. Sem fé é impossível agradarmos a Deus. Quando uma pessoa faz uma campanha, a fé dela fica na campanha que fez. Quando uma pessoa tem fé em Jesus Cristo, a fé está em Jesus Cristo. E aí? Quando uma pessoa faz um jejum, a fé dela, se ficar no jejum, vai durar o tempo do jejum. Mas se a fé dela está em Jesus Cristo, Ele não passa, Ele dura para sempre, Ele é eternamente, Ele vive para todo sempre, Ele era, Ele é e Ele há de vir, Jesus Cristo. A minha fé está nele, eu confio nele. Júnior, eu vou orar por esse enfermo aqui, mas eu nem orei essa semana. Não tem problema, Jesus orou. Ele é santo, Ele é perfeito,
põe a mão na cabeça desse rapaz aí, cure, liberte-o, porque o poder está no nome de Jesus. Júnior, eu não vou para a igreja essa semana porque eu errei muito essa semana. Arrependa-se dos seus pecados, confesse os seus pecados, peça perdão dos seus pecados e creia em Jesus Cristo. Confie totalmente nele, se aproxime dele por causa do que ele fez. E a sua vida será totalmente diferente. A sua experiência com Deus será totalmente diferente. Ele já fez, é a graça. Eu sempre, quando vou falar da graça, eu lembro de quando eu aprendi a ter graça. E hoje é um dia muito propício para isso ainda. Já estou encerrando. Por causa do meu pai. Meu pai me ensinou o que é graça. O meu pai, físico, terreno. E eu já disse isso a ele: pai, eu sei o que é graça hoje por causa de você. É muito simples para mim entender a graça de Deus. Sabe por quê? Porque um dia eu reprovei. A 7ª série, reprovei de ano. Pela 2ª vez, eu reprovei. Eu fiz a 7ª série 3 vezes. No primeiro ano foi falta de entendimento. No segundo ano foram as namoradas. E aí sabe o que meu pai fez na 2ª vez que eu reprovei na 7ª série? Eu reprovei. E eu estava na minha casa arrasado, triste. E de repente meu pai me chega com uma bicicleta, a melhor da época, uma bicicleta linda. Ele me chega com uma bicicleta novinha. A hora que ele chega com a bicicleta dentro de casa, minha mãe começou a brigar com ele: o que você fez? O que você está fazendo? E não sei o que. E tal. A hora que eu olhei para aquilo, eu fiquei assim sem reação. Eu falei: pai, eu reprovei 2 anos e você está me dando uma bicicleta? Eu falei: tá bom. Peguei da bicicleta, saí, fui para casa da minha tia. A hora que eu cheguei na casa da minha tia com a bicicleta: que bicicleta é essa, menino? Meu pai me deu. Como que o teu pai teve coragem de te dar uma bicicleta e você reprovou de novo? Meu pai me deu uma bicicleta. E eu feliz da vida com aquela bicicleta. E meu pai me deu uma bicicleta. E aí naquela noite eu lembro que eu fiquei sozinho em casa. Eu chorei tanto. Acho que eu fiquei umas 2 horas chorando. De constrangimento. Eu não sabia o que era aquilo. Aquilo me tomou de um jeito. Eu falei: meu Deus, o que é isso? O que é isso? Deixa eu dar um conselho para você. Se você ensinar o seu filho a merecer as coisas para receber, ele vai ter uma grande dificuldade depois de saber o que é a graça de Deus. Pelo amor de Deus, não ensine o seu filho a merecer para receber. Faça o que Deus faz, cria como Deus cria. Filho, você não merece, mas é teu, eu sou teu pai. Mas aí o meu filho vai fazer tudo que não. Converse com ele, ensine ele: filho, você precisa melhorar, filho. Olha aqui, isso é errado, isso é pecado. Filho, você não merece nada. Mas o teu pai também não merece nada. Deus me abençoa, filho. Então eu tenho que fazer a mesma coisa com você. Filho, você pecou, filho. Você errou. E eu vou te abençoar, porque afinal de contas, quantas vezes eu peco também, e mesmo assim Deus me abençoa. Como aquela vez que eu estava discutindo com a minha esposa, nas férias, uns anos atrás aí, discutindo com ela, e de repente ela falou: por que você está fazendo, por que você está me tratando desse jeito? Eu disse para ela: eu estou tratando você assim porque você merece. Eu virei as costas para ela e saí assim. Daí eu cheguei na janela da sala assim, na casa dos meus pais, e eu olhei para o céu assim, o Espírito Santo falou comigo: ei, você quer que eu te trate como você merece? Eu voltei para o quarto na mesma hora e falei assim: por favor, me perdoe, eu errei, eu não devia ter falado isso para você, por favor. Muitas vezes você age com o teu filho como você não quer que Deus haja com você.
Você só dá para o teu filho o que você merece, o que ele merece? Então tá bom, então eu vou começar a orar para Deus dar para você só o que você merece. Eu vou passar na IBI no domingo que vem e falar: crianças, é o seguinte, se algum pai aqui só dá para você o que você merece, diga para mim que eu vou começar a orar, pedir para Deus dar para o seu pai só o que ele merece. É mais fácil manipular a criança, né? Vai lavar louça, senão não vai para o retiro. É mais fácil? Fica quietinho, senão não vai ganhar bala. É bem mais fácil. Criança tadinha, fica ali. Irmãos, eu e você precisamos aprender a graça de Deus. Sabe por que nós tratamos nossos filhos assim? Porque nós não conhecemos a graça de Deus. Por isso nós somos tão cruéis assim com os nossos filhos. Nós evitamos a conversa com eles, porque é mais fácil manipular eles. Precisamos conhecer a graça de Deus. Para encerrar, de verdade, Hebreus, capítulo 10. Vamos ler o verso 22. Está escrito assim: cheguemo-nos com verdadeiro coração na presença de Deus, em plena, o quê? Em plena certeza de fé, juntos, em plena certeza de fé. Deixa eu ler o verso 19. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo o grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com o verdadeiro coração em plena, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Chegue na presença de Deus com fé em Jesus, não nas suas obras, não no seu jejum, não na sua campanha, não na sua oração. Não adore aquilo que você faz, adore a Jesus Cristo. E quando você tem fé nele, as coisas mudam totalmente na sua vida.